Olá, gente abençoada, a paz do Senhor Jesus. Estou chegando aqui com mais um podcast abençoadíssimo, com um tema para lá de especial. Você que nos acompanha tem visto que temos versado aqui nos mais diferentes temas e assuntos. E hoje eu quero colocar aqui a nossa mesa para compartilharmos com você um tema que em algum momento tem sido aí assunto para cada um de nós, né? Vamos falar hoje de batalha da mente, ansiedade, culpa e pensamentos que muitas vezes adoecem a alma. E eu levantei aqui uma sequência de tópicos para lá de relevante que com certeza será a voz de Deus para o teu coração. E aqui à mesa comigo tem um convidado para lá de especial. Deixa eu já abrir essa câmera geral. O nobre amigo, pastor, apóstolo, presidente da Igreja Mava, que é pastor, é teólogo, é psicanalista. Meu Deus, tem tanta coisa boa para nos dizer aqui nesse dia. Meu nobre apóstolo Robson, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui nessa mesa para essa construção de conhecimento e edificação para o povo de Deus. Amém. Seja bem-vindo. Graça e paz, pastor. Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse momento. É uma alegria muito grande poder dividir esse tempo com o Senhor, né? E desse assunto que é tão relevante para esse tempo que a gente está vivendo, cremos biblicamente, né? Que é os últimos momentos da igreja sobre a terra. E nós precisamos estar preparados para lidar, né, com essas artimanhas do inimigo, porque a ansiedade, querendo ou não, ela se tornou um mal do século presente, né? Então, eu quero agradecer a Deus por poder ter esse tempo com o senhor aqui. Obrigado pelo carinho. Eu me sinto muito honrado, né? O senhor também que é um mestre para mim, né? Uma pessoa tão profunda, tão humilde, tão cheia de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir essa live aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas também, que eu acredito que a informação ela muda muitas coisas, né? Sim. E às vezes, conforme a palavra de Deus diz, o povo às vezes perece, acaba sendo destruído pela falta de conhecimento, né? Meu Deus. E às vezes é tanto... às vezes as pessoas têm tanto conhecimento bíblico, mas às vezes não estudam um pouquinho sobre a mente, sobre alguns gatilhos da mente. Então eu sei que vai ser assunto que a gente vai entrar aí, e juntando os dois, né? A unção, a palavra, o Espírito Santo, com conhecimento também, né, sobre inteligência emocional, que é um dos assuntos que vem crescendo também nos últimos tempos, né? Sim, sim. Que é preocupante porque, fazer até um comentário, não sei se de repente vai falar sobre isso, mas coisas que eu, por exemplo, eu sirvo a Jesus há 32 anos da minha vida. E até uns 20 anos atrás, a gente não se ouvia falar de pastor se suicidando, de casamento de pastor se acabando, né? Entre os cristãos da igreja, acontecendo essas coisas. E a gente percebe que de uns anos para cá isso vem crescendo, né? E o gatilho de tudo isso é justamente o tema que o senhor colocou aqui, né? Sim. É a ansiedade, as preocupações, os pensamentos que vão adoecendo, né? E eu tenho certeza que será uma bênção. Muito obrigado por poder estar aqui, viu? Amém. A honra é minha, né? A gratidão é minha e de cada um dos irmãos que acompanham aqui conosco. E veja a relevância do tema, hein? Professor da mesa aqui já começou colocando o nível do assunto lá em cima. E dá só uma olhada nos tópicos que eu aproveitei para apresentar para ele aqui. Se eu tiver esquecido algum, coloca aí no comentário. Isso. Vamos aproveitar aqui toda essa expertise aqui do nosso convidado, tá? Para a gente não esquecer nada, eu até mandei já para o convidado alguns pontos que iríamos colocar aqui na mesa. Olha só o nível da nossa conversa de hoje. Como vencer a ansiedade quando o medo parece mais real do que a fé? Uau! Esse tema... Como lidar com pensamentos que parecem verdade, mas não são? Como diferenciar culpa que cura e culpa que adoece? Meu Deus. Professor, por que pensamentos negativos têm tanto poder sobre nós? Pensamentos negativos, né? Olha só. Como pastorear a própria mente com a palavra de Deus?
Então, esses são alguns pontos da minha listinha, da minha colinha que eu preparei aqui para nós não perdermos nada dessa autoridade aqui, tá bom? Então, ó, coloca aí no comentário qual é a tua dúvida, qual é a tua dor, qual a questão que você quer levantar, os temas que você quer assistir, né, aqui neste canal. Pode mandar para nós e, inclusive, o seu pedido de oração, se for o caso. E no final nós oraremos por você. Amém? Meu apóstolo amado, então vamos lá à primeira questão. Sim. Nossa anotação aqui na mesa, nós temos o seguinte. Pastor, como vencer a ansiedade quando o medo parece mais real que a fé? Eu tenho fé, mas a ansiedade parece sufocar a minha fé. Como lidar com isso? Tem um texto bíblico que vai dizer aqui em Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, uma das estratégias que, como a gente estava comentando agora há pouco, uma das estratégias que o inimigo tem usado hoje, né, sobre o tema ansiedade e esse medo, né, esse medo que acaba, de uma certa forma, batendo a fé, eu entendo que é uma estratégia, podemos dizer, nova do inimigo. Em que ponto? Que ele não quer mais tirar as pessoas da igreja. Ele quer justamente tirar a mente das pessoas. É a pessoa estar ali, né, ela está em determinados ambientes, mas a mente dela não está mais naqueles ambientes. Então, aí é onde vem um ponto para a gente pensar sobre como, né, o próprio livro de Provérbios fala que a ansiedade, ela abate o coração do homem. Então, nós buscamos a Deus por quê? Pela ansiedade, pelas preocupações da vida, pelas adversidades que nós passamos. Aí, vamos buscar a Deus. Aí, a própria palavra de Deus está dizendo aqui que a boa palavra, ela alegra. Mas a gente percebe que boa palavra que é essa. Hoje nós entendemos que é a palavra de Deus. E o que acontece? A senhora, assim como pastor, eu também, a gente percebe que muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, elas vão buscar a fé, elas vão buscar uma palavra, só que a mente está sobrecarregada. E aí, como eu tenho falado nos últimos cultos, alertado as pessoas acerca disso, eu falo, olha, o diabo não quer mais tirar você da igreja, ele quer tirar sua mente da igreja, ele quer tirar sua mente da palavra de Deus. É onde você está pregando, às vezes, algumas coisas, a gente está ministrando algumas coisas, mas a cabeça da pessoa está em outro lugar. Meu Deus. E aí é aquilo que Paulo falou, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre o nosso culto racional. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas, infelizmente, pastor, quando se trata de ansiedade e fé, parece que é um assunto que se divide. E, na verdade, não. É um assunto que tem que se juntar. Tem que se juntar. Ansiedade e fé. Mas hoje a gente olha num cenário que se divide, né? Parece que a fé, a gente está pregando uma palavra de fé, ministrando algo sobre fé, e as pessoas não conseguem juntar a ansiedade, aproximar a ansiedade da fé. Então aí é onde vem, né, conforme a pergunta que o senhor colocou aqui, quando parece que, como vencer a ansiedade quando o medo parece mais real do que a fé? Porque o medo certamente está sendo mais alimentado, né? Ou seja, então não deveríamos separar. Essa palavra aqui é para a sua fé. Problema de ansiedade, você procura um especialista da área. Não, a fé deveria ser trabalhada como remédio para essa ansiedade, né? Justamente. Agora, sim. Pode, não, só para mim, até porque existem algumas doenças, né, comprovadas pela ciência, existem algumas doenças que elas são tratáveis e são curáveis também através, uns vão chamar de fé, outros vão chamar de positivismo, né? Outros vão chamar de otimismo, mas a gente sabe que, nós que conhecemos a palavra de Deus, que através da fé, é a busca, né? E todo o nosso organismo ele vai trabalhar para em busca daquele milagre, de vencer aquela etapa. A gente tem vários exemplos disso bíblico, mas entre um deles está a própria mulher do fluxo de sangue, né? Sim. Ela sofria de uma hemorragia, ela 12 anos padecendo nas mãos dos médicos, mas ali a Bíblia vai dizer que ela pensou, se eu tão somente te tocar,
eu serei curado. Ela ativou a fé. Ativou a fé. Através do quê? Da mente. Ela pensou, né? Então isso é muito importante, a colocação a qual o senhor fez, né? Das pessoas juntarem a fé à ansiedade. Porque senão... Até porque a fé, ela nos traz a certeza das coisas que nós não vemos, né? Isso. Então, mesmo que você não veja agora a resposta, o milagre, a possibilidade, a fé, ela serve exatamente para isso, para ser resposta nessa área, nesse momento, nesse contexto em que você não vê outra saída. É verdade, pastor. É interessante isso, né? E claro, é uma grande batalha, né? Porque, assim, se estamos falando de ansiedade, pensamentos, é uma área muito sensível da gente. Até porque a ansiedade, ela muda todo o contexto. Os pensamentos parece que perdem domínio, ganham vida própria. Coisas que não existem na realidade, na vida real, parece que se tornam verdades inquestionáveis, né? E a pessoa acredita naquela verdade, mas na verdade ela não existe. Está apenas no campo da mente, no campo da ansiedade. E junto com essa ansiedade vem as imaginações, né? Porque a pessoa ela cria uma imaginação na ideia dela sobre determinados problemas, sobre determinadas situações que se ela não for através da fé, ela não consegue vencer. Ela não consegue sair, ela vai buscar ajuda em tudo quanto é tipo de lugar, tudo quanto é tipo de pessoa, mas é aquilo que a gente falou, a pessoa acaba ficando presa àquele conceito. E aí somente através da palavra, como aqui o Provérbios 12:25 fala, através da palavra e através do Espírito, que vai quebrar isso daí, né, e vai ter uma transformação na mente dessa pessoa para que ela tenha uma mudança radical, né? Então eu sempre falo assim com as pessoas que eu converso, né, os discipulados que eu tenho assim, eu falo que essa questão da mente, do raciocínio, ela é uma cura que depende da própria pessoa. Não tem como, não é uma injeção que eu posso chegar e dar por outro, né? Não é uma cura que a gente pode fazer pelo outro, mas é uma cura que a pessoa precisa decidir por si mesmo, né? Então por isso que se alimentar muito mais o medo e a ansiedade, a fé, ela vai perder a força. Isso em todas as áreas da nossa vida. Vai se fortalecer aquele que a gente alimenta. Alimentar muito mais. Se você alimenta o medo, a preocupação, a ansiedade, a fé some no meio dessa turbulência toda. É um lema que eu sempre digo lá, quando eu estou nas ministrações, eu falo, o que é mais forte, o bem ou o mal? Aí as pessoas dizem, o bem é mais forte. Eu falei, não. O que é mais forte é aquilo que você vai alimentar. Se você está alimentando o mal na sua vida, automaticamente o mal vai ser mais forte em todas as áreas da sua vida. Mas quando você alimenta o bem, né, pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pelos comportamentos, pelas decisões, automaticamente isso daqui não é... Eu sempre falo que não é uma questão que os coaches estão usando hoje, não é uma questão motivacional, mas é bíblico isso daqui. É chamar a existência, como o senhor falou. Sim. É chamarmos a existência coisas que humanamente ainda não existem, mas nós vamos, pela fé, vamos rompendo esses comportamentos que limitam a nossa fé, né? É verdade. E isso é muito sério, porque assim, Jesus gerou em nós uma transformação existencial, algo profundo, algo tão sensível, pleno, tão completo, que ele chamou de novo nascimento, regeneração. Tirou de nós todo o medo, tirou toda a angústia, toda a dor, toda a culpa. Verdade. Mas mesmo sabendo de tudo isso que Jesus fez, muitas pessoas não conseguem colocar em prática esse entendimento e ainda anda por aí carregando culpa. Pessoas que Jesus já libertou, mas passam pela vida como um descondenado. Porque foi absolvida no tribunal de Deus, sim, mas elas não aprenderam a perdoar a si mesmas, a absolver, a aceitar. Parece que há bloqueios, não se permitindo, né, ser alcançada por esse favor, por essa graça, e andam
como um ex-prisioneiro que está livre, mas faz questão de sair arrastando as correntes, arrastando as grades, as cadeias, né? Isto, em outras palavras, sai carregando os seus traumas, suas dores, seus medos. Quando o pastor, quando a palavra diz assim, você é livre, a pessoa não se sente livre de fato, parece que há bloqueios, né? Parece que há culpa, tipo, Deus perdoou, mas ela não conseguiu se perdoar ainda. E tem gente que se perdoa onde Deus não perdoou. Não perdoou, né? Aí eu te pergunto, né? Qual a diferença da culpa que gera cura e perdão e aquela culpa que te afasta da cruz e te adoece? Porque muito destas enfermidades emocionais, né, são de origem primeiro espiritual, Sim. que vai psicossomatizando. Como lidar com isso? Eu entendo assim, pastor, que o próprio apóstolo Paulo, que foi, né, um dos ou o maior evangelista que houve em toda a história, ele passou por esses conflitos. Sim. Né? Eu entendo que existem conflitos no início, principalmente se tratando de conversão. Existem conflitos iniciais da nossa conversão que eles não vão se curar do dia para a noite. O que a gente está falando aqui não é um assunto que é um podcast, é uma oração, é algo que se resolve do dia para a noite. É um processo gradual. Depois do podcast você está livre. Não, a pessoa vai entendendo, porque tipo, quando a gente pega, por exemplo, quer ver? O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 1, ele fala sobre a lei e o pecado. Sim. E ele fala algo interessante que está ligado ao que a gente está falando aqui. Ele fala assim, eu sei que nada de bom habita em mim. Ele está dizendo isso daí, já é um convertido, já é um missionário, já é um apóstolo do Senhor. Aí ele fala assim, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aí no versículo 19 ele vai dizer, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Então, quando Paulo escreve isso daqui aos Romanos, o que ele está dizendo? Ele está falando desse conflito interior, desse conflito da velha criatura com a nova criatura. Ele fala dos seus conflitos, dizendo, olha, eu quero fazer algo, eu quero ser algo, mas a minha carne não deixa, a minha humanidade não deixa. Então, por isso que eu entendo que não existe outro caminho, né? Por mais que as pessoas elas possam... Eu já conversei com diversas pessoas que, tipo assim, elas melhoram, mas elas não alcançam a cura totalmente. E Jesus, ele não melhora a nossa vida. Jesus, ele faz a obra por completo. Sim. Mas o que Paulo apresenta aqui, ele está falando sobre a lei ele está falando sobre a lei, né? Sobre a lei e o pecado. Mas em Romanos 8 ele vai falar sobre a lei do Espírito, da vida e da graça, né? Sobre a transformação. Então, conforme ele coloca aqui, já não sou eu, mas é o pecado. Então, o pecado, a fraqueza, a frieza espiritual, as decisões que nós tomamos, volta praticamente para aquilo que a gente estava dizendo. Vai amortecendo a nossa fé para a gente não lutar como Paulo disse aqui. Já que eu sou pecador, já que eu não consigo, então eu vou me entregar. Já que eu não consigo, então eu vou me abandonar. Agora, pelo Espírito, não. Eu falo que é aí que está o verdadeiro poder da conversão, que é uma mudança. Então, às vezes a pessoa ela se converte, deixando isso claro, que até é muito bom o senhor entrar nesse ponto, que às vezes a pessoa ela se converte e ela acha que tudo vai mudar do dia para a noite. Mas não é, o camarada ele viveu 30 anos naquela vida de perdição, nas falsas religiões, no engano. Aí ele vai lá na igreja, ouve uma palavra poderosa do pastor Rivail, aquela palavra que toca o coração. Aí tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ele aceita Jesus, agora ele vai para casa com o coração leve, ele chorou, ele se derramou, e no outro dia ele acordou uma nova criatura. A gente sabe, isso na teoria pode ser uma coisa, mas na vida a gente sabe que não é outra, como você falou. Tem as amizades, tem os relacionamentos, tem os traumas, e que o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a tratar, né, pastor? Assim, nasceu de novo, de fato nasceu. Sim. Mas é assim, você vai precisar aprender. Beber.
Nasceu um bebê, né? Um bebê que vai precisar aprender, né, os novos passos, desenvolver a nova caminhada, vai cair muitas vezes, vai errar muitas vezes, mas Deus está sempre ali para nos levantar de novo. É verdade. Agora, meu apóstolo, você citando aí Paulo, e eu fiquei pensando, que coisa terrível esse domínio, né, dos pensamentos, da vontade, da inclinação, da natureza. Paulo, claro que aí estamos falando desse conflito espiritual, existencial, entre duas naturezas, o novo homem e o velho homem, né? Mas é um conflito que está dentro dele, e o próprio apóstolo, que viu coisas inefáveis, Meu Deus. chega a dizer assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Né? E aquilo que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Há um domínio muito grande, não é? E por que esses pensamentos negativos, essas vontades que guerreiam contra o Espírito e contra a vontade de Deus, se manifesta tão forte sobre nós? Olha, pastor, quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, eu tenho muito assim parte do evangelho em Jesus Cristo, a qual eu vivo pautado em Paulo, porque eu sei que como eu sei não, né? É o que a Bíblia diz, e o próprio Paulo confessa isso, que toda a revelação a qual ele tem como base de fé veio do próprio Senhor Jesus. E Paulo, ele não trata o evangelho, ele não trata essa caminhada de fé como alguns infelizmente tratam hoje, como algo superficial. Ele trata como algo muito profundo. E o senhor pode observar, lógico, só uma força de expressão, que o senhor já observou até muito mais do que eu, que ele traz toda a responsabilidade do evangelho, da nova criatura, para ele, e não para Deus. É isso que eu acho fascinante na vida de Paulo, que ele traz toda a responsabilidade. Por exemplo, alguns pegam hoje alguns textos de Jesus, algumas passagens de Jesus, e eles romantizam o evangelho, eles simplificam o evangelho, eles dão uma passada ali de doce em cima da mensagem, sendo que no fundo eles sabem que não era bem o que Jesus queria dizer, né? Até ouvi alguém dizer algo esses dias que eu achei interessante. Muitos querem o Jesus de alguns versículos, mas não querem o Jesus do Apocalipse. Né? Então, quando se trata desse tipo de comportamento, eu entendo que as pessoas que elas preferem transmitir a Deus ou transmitir ao próximo uma responsabilidade que cabe a ela. Aqui em Tiago capítulo 1:14, esse versículo aqui, ele é fascinante também, que ele fala assim, Tiago 1:14, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, e sendo arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e após ter consumado, gera a morte. Meu Deus. Então, a mesma coisa que Tiago está dizendo, eram os comportamentos que Paulo tinha. Nada na nossa vida, tudo na nossa vida, eu sei que, às vezes, que nem eu sou uma pessoa que passei por muitas coisas da minha infância, vários traumas, várias situações, só que a gente precisa definir o que eu faço com aquilo que sobrevém. Eu não tenho controle sobre aquilo que vem para mim, mas eu posso ter o controle em Deus daquilo que como eu vou reagir àquilo que está vindo. Então, pelo fato das pessoas não reagirem, elas vão dando vazão ao pecado. E aí vem a mágoa, vem a ira, vem o ódio, vem a indiferença, vem a autocomiseração, e onde essas pessoas, daqui a pouco, elas estão doentes emocionalmente, elas estão doentes espiritualmente, elas estão... E sempre alguém é o culpado. Ah, porque meu pai... Ô, pastor, o senhor fala isso, o senhor não sabe o que meu pai fez comigo. Ô, pastor, o senhor é firme assim no ministério porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo na igreja que eu estava. Ô, pastor, o senhor não sabe, mas olha, eu fui pobre a minha vida inteira. E todas essas desculpas, né, que as pessoas elas vão imaginando e criando na sua vida, é onde vai, podemos dizer assim, fechando o entendimento para a fé e para se libertar. Então é o que o Tiago está dizendo. Deus, eu sempre falo, eu tomo nas minhas orações e falo aqui nessa tarde, aqui, nesse momento que estiverem assistindo a gente, que nós não podemos transferir culpa para Deus em nada.
Nós não podemos transferir culpa para Deus e nem tampouco para as pessoas, mas nós tomarmos a responsabilidade de falar, eu preciso sair disso daqui. Se alguém que está nos assistindo, estou com problemas emocionais, já passei em psicólogo, já passei em psicanalista, já passei em neurocientista, já passei em tratamento, já fiz terapia. Meu irmão, continua, vai buscando Jesus, vai buscando a palavra, porque é uma mudança gradativa, né? Como nós falamos, não é algo... Então é essa responsabilidade que eu acredito que as pessoas precisam tomar para si, para desconstruir esses pilares, né, que acaba sendo levantado na mente, né, meu pastor? Meu Deus. E se eu estiver falando muito, o senhor pode me cortar, meu pastor, fica à vontade. Não, ainda bem que você está falando. Fale tudo. É que é um assunto que... Fale tudo, não retenha nada. Agora, e aí? Está se identificando com essa conversa? Eita. Deixa aquele like aqui. E, claro, eu sei que você conhece alguém que precisa receber essa ministração. Manda esta conversa para mais alguém. Inclusive, nós oraremos por você daqui a pouquinho. Agora, meu apóstolo, você está falando aí de Paulo. Paulo não... né, e até isso percebe-se na vida de Paulo, e muito bem acentuado nas suas palavras. Paulo não separa o que é vida privada e o que é vida espiritual, o que é vida religiosa, o que é vida... Não. Paulo vive tudo isso intensamente numa mistura que resulta no Paulo. A realidade espiritual, a realidade física, emocional, psicológica, está tudo ali no Paulo e ele trata tudo isso com muita intensidade. Por isso que tem hora que Paulo aparece ali como um de nós, só um mortal tentando sobreviver em meio ao barulho das dores da alma. Então ele entra nesses conflitos, né? Por que esses pensamentos querem me dominar? Por que estas vontades querem me dominar? Porque mesmo aquilo que não vem claramente de Deus quer me dominar e eu tenho que lutar contra isso. Então a palavra aqui é: Paulo precisa ser forte, encarar os seus traumas, encarar suas feras, encarar a realidade espiritual e tomar o reino à força. Exatamente. Não é terceirizando culpa, não é se vitimizando, mas é entendendo a brutalidade da existência. Perfeito. E dizer, eu preciso brigar, porque tem algo aí que luta contra mim. Verdade. Né? E esse algo que luta é outra versão dele, a versão carnal. Mas... e aí, claro, a gente precisaria verificar o que está por trás destas palavras, e você até trouxe aí a pessoa que sofreu traumas, né? Pessoas que sofreram traumas quando eram crianças, abusos quando eram crianças, e agora já adultos, às vezes já idosos, mas quando toca naquele assunto, a pessoa ainda chora, parece que é transportado de volta ao passado, ao ambiente da dor, e você percebe que aquela dor ainda está ali acentuada, ainda está latejando na alma. E conversando certa feita com alguém que na infância foi abusado. Agora, uma pessoa já idosa, claro, não estou dizendo se é ele, se é ela, até para proteger a informação. Uma pessoa já idosa, quando toca no assunto ou lembra do assunto, chora como se fosse aquela criança chorando há décadas atrás. O trauma ainda está lá e isso parece ressurgir em qualquer fase da vida como um barulho que impede o ouvir a direção de Deus, o acalento da voz de Deus. Pessoa que o tempo passou, mas ela ficou presa a uma dor. O que nós poderíamos dizer para esta pessoa que está presa a traumas, abusos, enfim, vividos em sua vida? O primeiro ponto aí, pastor, que eu acho que tem que ser analisado é primeiro a pessoa não carregar culpa em si, né? Conforme foi até um comentário que o senhor fez, uma pergunta, a culpa que adoece. Né? Sim. Então, muitos ainda dentro desses traumas, primeira coisa,
é se libertar dessa culpa. Porque é um fato que, infelizmente, aconteceu, não se pode mudar, né? E quando nós lembramos de certas coisas, não quer dizer que nós não vamos chorar, que nós não temos o direito de chorar, de sentir, entre aspas, a dor daquele momento. O senhor falando, eu me lembro até, por exemplo, do exemplo do próprio apóstolo Pedro, né? Quando Jesus, ele nega Jesus, e aí quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus quer ver é Pedro. E ele vai encontrar Pedro, e ali que está a diferença. Nós percebemos que no coração de Pedro havia um arrependimento. E ali Jesus pergunta para ele, né? Pedro, você me ama? E 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta, e ele responde, e eu acredito, lendo o texto, que Pedro não respondia aquelas palavras com as suas emoções totalmente normais. Certamente ele devia estar chorando muito, ele devia estar muito quebrantado diante do Senhor e dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Em outras palavras, ele dizendo, eu sei que aquilo aconteceu, foi um fato que eu me prometi estar com o Senhor até a morte, me prometi que estaria com o Senhor para o que desse e viesse, e eu não estava. Aconteceu. E agora ele está diante de Jesus, né, sendo perdoado e chorando, lidando com aquilo, né? Então eu entendo que para tratar esses tipos de trauma, esses tipos de feridas de angústia, primeiro é se perdoar. Se perdoar e sempre que pensar nesses acontecimentos, é não carregar mais aquela dor. É como uma cicatriz, né? A cicatriz está ali, é inegável. Só que é você usar em Deus aquela cicatriz, usar aquela dor, para que se torne o seu maior testemunho. Para que se torne... Eu, por exemplo, um dia eu decidi isso na minha vida, de muitas coisas que aconteceram ao longo da minha trajetória, que eu decidi isso na minha vida. Eu falei, eu sempre falo que é uma chave inversa. Falei, daquilo que me aconteceu de ruim, daquilo que me veio de mal, através da ajuda do meu Senhor, eu vou transformar isso daqui em bênção. Então, por exemplo, eu tive os meus pais separados quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Então, fui criado por pais separados. Então, eu sei o que é viver na casa de um pouquinho na casa de outro, necessidades financeiras, N situações. Então, eu peguei aquilo ali e hoje, o que eu faço? Eu ministro sobre famílias. Eu preparo materiais para famílias. Eu faço da minha casa, né? Eu quero, até aproveitando aqui, mandando um beijo para a mulher mais maravilhosa do universo, que é a minha esposa, a apóstola Gi, minhas 3 filhas, né? A Adriana, a Mariana e a Heloísa. E eu faço da minha casa, elas são testemunha disso. Tudo que eu não tive lá atrás, que eu poderia ser alguém traumático, poderia ser alguém frustrado, eu poderia ser um alcoólatra, eu poderia ser alguém que estaria quebrando tudo dentro de casa, xingando, falando, porque eu fui criado nesse ambiente, porque eu vivi esse ambiente. Mas aí é onde entra Jesus. Quando Jesus ele entra, quando o perdão ele entra, tem um texto que fala em Salmo 51, 11, que é aquela passagem que Davi, ele comete um pecado com Batseba, né? Vários pecados que Davi comete, né? Que é o pecado da... Primeiro ele se deita com Batseba, engravida ela, né? Depois manda matar Urias, e aí ele está se achando bom ali, diante de todos aqueles pecados, aquelas coisas, mas aí o profeta Natan vem e o confronta. E aí tem algo que Davi fala diante desse confronto, que foi um confronto de alma, foi um confronto de mente, de espírito. Mas aí no Salmo 51, versículo 11, olha o que Davi fala. Ele fala assim, não me lance fora da sua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Aí no 12 ele vai dizer, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então assim, a resposta está em Jesus. Mas quando nós falamos a resposta está em Jesus, alguém que pode estar nos ouvindo dizer assim, mas eu já tentei e não consigo. Então você está dizendo que Jesus é falível? Você está dizendo que a palavra é falível? Não, Jesus não falha. Assim como Davi ele entendeu aqui que naquela crise, naquele trauma, ele poderia se dar por vencido ali. Eu errei mesmo, agora acabou meu reinado, acabou minha vida. Mas ele se lança diante de Deus e fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito. E aí no 12 ele vai dizer, dá-me a alegria da tua salvação. Então existe essa alegria, eu falo porque de traumas próprios, existe essa alegria que ela cobre tudo isso.
ela cobre o trauma. Assim como o senhor conhece, eu acredito que eu estou falando aqui, mas o senhor também deve ter passado por situações, conhece pessoas que teriam todo motivo para, tipo, ser a pior pessoa do mundo. E hoje é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Então, parte da escolha, né? Eu acredito que é a escolha, é a busca, é o se render diante de Deus e consegue vencer. É você não ficar preso ao passado, não ficar preso ao trauma, preso à experiência ruim, perdoar a si mesmo. Bem, a vítima nunca teria do que pedir perdão, né? Não, porque a vítima é a vítima, mas é não entender que você foi culpado da situação, não trazer culpa, né? Mas teria também É que às vezes existem alguns casos, pastor, só fazendo um... Existem alguns casos que a pessoa, vamos supor, ela por exemplo, a criança, ela foi molestada e ela carrega uma culpa dela porque ela usou, de repente, um short quando criança, que aquilo provocou o padrasto, o tio, né? Existem algumas pessoas que, tipo, foram traídas. Sim. E aí o cônjuge joga nas costas da pessoa. Você foi traído porque você fez isso, você fez aquilo. E a pessoa ainda sai de uma situação ferida. Carregando culpa. E ainda carrega a culpa. Exato. Foi estuprado, foi traído, foi abandonado, talvez por um líder religioso que abusou ministerialmente daquela pessoa. E aí ela ainda sai daquele lugar, ela sai daquele grupo e ela ainda sai carregando culpa ainda. Será que eu não fui? Sim. Onde foi que eu errei? Por que... Então tem esse outro lado que às vezes poucos gostam de tocar, né? Mas... Exatamente. Infelizmente... E aí a gente precisa dizer, e repetir aqui, a vítima nunca é culpado. Vítima é vítima. É vítima, né, pastor? Né? Agora, tem algo aqui muito sensível. A gente poderia dizer para a vítima que, mesmo não sendo ela culpada, ela entraria aqui na questão ela precisaria liberar perdão para o agressor? E aqui eu sei a sensibilidade disso, tá? Agressor, deixa eu até dizer aqui, ó. Vítima, você não é culpada. E agressor precisa ser tratado nas penas da lei. Isso mesmo. Tá? Agressor, marido que agride mulher, relação pais e filhos, as relações citadas aqui de abuso, de violência. Agressor precisa ser tratado na forma da lei. Abuso profissional, né, pastor? Abuso profissional, abuso até de sedução física, ministerial. Sim. No campo da vida profissional. Enfim, são tantas formas em que os abusos se manifestam. Abusador deve ser tratado na forma da lei. E a vítima nunca é culpada. Agora, falando aqui a nível de tratamento, tá? Para cancelar o veneno e você voltar a viver. Seria caso também da vítima liberar perdão para o agressor? E perdão, eu digo aqui, ela jogar o lixo para fora. Seria o caso do agredido liberar perdão para o agressor, para jogar para fora esse lixo e começar a viver esse processo de restauração? Porque quando eu te perdoo, quando você me perdoa, não é que eu estou fazendo algo para você ao perdoar, estou fazendo para mim. Se você, né, eu acho que nem ficaria legal esse, mas para a gente trazer uma compreensão. Se você me agride e eu não libero o perdão, parece que todo esse lixo emocional que você lançou para mim, eu agarrei e absorvi. Quando eu perdoo, eu jogo fora todo esse lixo, toda essa toxina, enfim, e me livro disso. Então, a pessoa que carrega o trauma, será que ela precisaria, de repente, liberar perdão para quem lhe agrediu? O senhor colocou um ponto aí muito importante, que é a pessoa entender que quando ela está perdoando alguém, ela está fazendo bem para si mesma. Sim. Isso é fundamental. Agora, o segundo ponto que a gente tem que lidar, que é muito difícil, que é assim, existem pessoas
que por mais que você perdoe ela, dê novas chances, elas nunca vão mudar. Sim. Elas nunca vão mudar pelas decisões delas, as escolhas delas. Então, acredito que a maior dificuldade que a gente lida com o perdão é quando liberamos o perdão para uma pessoa, mas não gerar mais em nós expectativas de uma mudança naquela pessoa e pensar que através deste perdão a gente é obrigado a dar novas chances de novo como anteriormente. Aí que tá o problema. É o tipo da pessoa, né? Vou dar um exemplo simples aqui para a pessoa entender. A pessoa emprestou um dinheiro, aí o camarada não pagou. Aí ele fala, poxa, tá, mas vou perdoar porque eu não quero ficar com raiva desse irmão, tal. Mas aí o irmão tá passando outra necessidade, vem pedir de novo, e aí você se sente culpado ou você se sente pesado por não ajudar de novo. Então o perdão, ele também precisa ter um certo ponto de defesa também, em determinado nível, né? Porque você pode ter perdoado a pessoa, né? E isso às vezes no vínculo familiar, ministerial, igreja, mas às vezes aquela pessoa não houve uma mudança, para ela continuou do mesmo jeito, mas para você precisa estar diferente. Então você vai trabalhar com aquela pessoa, às vezes você vai conviver com aquela pessoa, né? Agora, se tratando aí, abrindo um parênteses aqui, se tratando de marido e mulher, se tratando de pai e filho, aí o assunto já é mais profundo, aí tem que ser tratado mesmo, tem que ser... Mas no que diz respeito, como a gente colocou aqui, né? Ministerial, no que diz respeito profissional, amizades, é importante você entender que algumas pessoas elas não vão mudar. E que aí quando Jesus pergunta, né? Quando Pedro pergunta, quantas vezes teremos que perdoar? Aí Jesus fala 70 vezes 7. Mas isso todos os dias. Por quê? Porque você vai estar perdoando e a pessoa vai estar cometendo os mesmos erros. E aí é o exercício do perdão. Tem momentos assim que eu falo para Deus, eu falo, Senhor, tem algo que o Senhor quer tratar em mim que eu não sei, porque tem que perdoar. Mas é constante, né? Então, eu li uma vez um livro do pastor Doug Mills, e ele falava justamente isso, né? Aquele livro Lealdade e Deslealdade. Muito bom. Viu? Ele fala algo que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, olha, quando você trata o assunto sobre o perdão, é a mesma coisa que você entrar em um ambiente e você saber que ali tem uma cobra. Ele faz essa narrativa no livro. Tem uma cobra. Você não precisa passar perto dela. Você pode passar por ela, mas não se aproximar dela, porque você sabe que ela é uma cobra. A natureza dela... É a natureza. Perfeitamente, é a natureza. Então, assim, perdão, você vai precisar entender que, às vezes, algumas pessoas, algumas situações, elas não vão mudar, mas você vai mudar, e vai mudar e muito. Porque se tem uma das coisas que Deus ama no ser humano, essa colocação maravilhosa, né, que Jesus trouxe para nós sobre o perdão, que ele é realmente divino. O diabo não perdoa, né, um dos atributos que é divino mesmo, é o perdão. E aí quando a gente entende isso no Espírito, é maravilhoso. O perdão, ele é bíblico, é mandamento, é remédio para a própria alma. Agora, o continuar junto, aí é opção. É a opção, né, pastor? A pessoa está lá, se eu tiver que perdoar uma pessoa tantas vezes, todos os dias, dá uma folga, né, irmão? O mundo é grande, vai para lá, vem para cá, e lá no céu a gente se encontra. Vira até uma manipulação, né? Só não pode levar a mágoa, mas... Perdão é cristão, andar junto é opção. Uhum. Agora, pensando aqui no que estávamos falando, questão do trauma, sim, perdoa. Não é porque alguém mereça, é porque você merece. Verdade. Você merece viver o refrigério que o perdão pode trazer. E aí, apóstolo, o senhor comentando aqui sobre Pedro e Jesus, e eu... lembrando aqui da cena que o psicólogo dos psicólogos montou. A terapia de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. Jesus foi resgatar Pedro. Jesus não abre mão da gente não, viu? Eita! Jesus foi resgatar Pedro. Pedro está na água pescando e Jesus esperando ele chegar. Lá fora, Jesus fez o quê? Preparou uma... fogueira. Isso daí é código de sarça, isso daí, hein? Código da sarça. Esse é código de da sarça, hein? Pedro negou Jesus diante de uma fogueira 3 vezes. Jesus vai ao encontro de Pedro, prepara também uma fogueira.
chama Pedro, Foi no olho mesmo no cenário. olho, remontou o cenário, olho no olho, perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, senhor, eu amo. Mas Pedro havia negado 3 vezes. Jesus o levou a confessá-lo novamente 3 vezes. Poderoso. Pedro está diante de uma fogueira, tendo 3 oportunidades, uma oportunidade para confessar cada queda, para levantar de cada queda. Foi um ambiente terapêutico que Jesus criou ali na beira da praia para recuperar Pedro. Então é assim, se ama, tem jeito. É o perdão ao Pai, o perdão ao Filho e o perdão ao Espírito Santo, né? 3 vezes, porque ele havia negado 3, então, por extensão, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu Jesus, pega essa, perdão. Eu até tenho uma experiência muito forte também com perdão, viu? Tenho uma experiência muito forte. Uma vez alguém me fez raiva. Vou contar assim, tá? Uma vez alguém me fez muita raiva, mas pensa numa pessoa que precisou ser perdoada. Jesus amado. A pessoa foi muito daquele jeito, sim, isso aí mesmo. E aquilo me afetou. Eu levei aquilo a sério. Como que alguém faz uma trairagem dessa? Eu achei aquilo assim, sabe, indigno de perdão. E a cada dia que passava, eu ia ficando mais azedo com aquela situação. Cada dia que passava, aquela agressão ia crescendo. Passou um mês e a agressão ficando cada vez mais monstruosa. De sorte, eu tive um sonho, numa madrugada, eu sonhei que eu encontrava essa pessoa na rua. Eita. Meu irmão, parece que baixava aqui o samurai, o Jiraiya, e nós, ó, No braço. no braço. Olha a situação. E brigamos ali na rua, porque como que você pode agir dessa forma? Sabe, cheio de razão. E eu acordei até meio cansado da briga, porque foi tensa, tá? Mas quando eu acordei, eu falei, meu Deus, eu tô aqui na minha confortável cama, do lado da minha esposa, a mulher que amo, que me ama, no meu ambiente de descanso. E por que que esse miserável veio no meu sonho perturbar a minha noite? E nem dormi mais, fiquei pensando nisso. Aí eu entendi que aquela pessoa, instruída pelo maligno ou da própria natureza ruim dela, ela jogou um dardo quando me ofendeu. E parece que ficou segurando na outra ponta. À medida que você vai se esforçando em função dela, ela te domina. Eu falei, então estou num ambiente que é meu e a pessoa veio no meu ambiente, porque ela está aqui dentro. Eu falei, não, vejo o quanto isso está me fazendo mal. Dobrei o joelho e disse assim, Deus, ó, oração, tá? Sim. Deus, o Senhor sabe o quanto estou odiando essa criatura. O Senhor sabe o que eu faria com ela se desse resposta. O Senhor sabe o quanto meus sentimentos estão alterados em relação a ela. Prova disso foi esse sonho. Agora, isso está me fazendo mal. E a tua palavra disse que eu preciso amar essa pessoa Eita. e liberar o perdão. Deus, eu vou fazer essa oração aqui. O senhor sabe que essa oração aqui não é de verdade. Porque Deus trabalha com verdade. Sim. O senhor sabe que essa oração aqui é só protocolo. Mas eu farei esse protocolo até isso virar verdade. A partir de hoje eu quero orar por essa pessoa. Eu abençoo a vida desta pessoa. Eu perdoo a ofensa que ela fez contra mim. Em nome de Jesus eu declaro que eu a amo em Cristo com o amor que Cristo me ama. Me ama. E eu a perdoo, eu a abençoo. E eu fiquei mais ou menos um mês fazendo essa oração falsa. Contei para um amigo, o amigo falou, eu não faço uma oração dessa.
Eu oro para Deus abençoar. Vai que Deus responde a abençoar. Fala, mas essa é a intenção. Orei algumas vezes, apóstolo. A oração que falei, Deus, o Senhor está vendo por dentro, mas eu estou dizendo para mim mesmo, eu abençoo, eu amo, eu perdoo, é uma bênção, é amado de Cristo, desfruta do mesmo amor que eu. Daqui a pouco não é que eu estava orando de verdade por essa pessoa? Orando de verdade, amando de verdade, abençoando de verdade. E aí um dia eu estou num altar de uma igreja, quem chega lá? O abençoado, Essa pessoa. abençoada. Essa pessoa que diz assim, pastor Rivail, estou passando por uma dificuldade na minha saúde, ore por mim, meu irmão. Antes de orar, eu dei um abraço nessa pessoa e disse, oro sim, eu te amo em Cristo Jesus. Ela ajoelhou, orei por ela e diante de Deus, orei por ela, amando a vida dela em Cristo Jesus. Encontrei mais 2 vezes por aí, a paz do Senhor Jesus, maravilha, sorriso verdadeiro. Só que assim, ó, agora tchau, vai por lá que eu vou por aqui. Isso aí. Andar junto com a mesma pessoa, Deus que me guarde. Porque eu sei a natureza dela, eu sei o que ela pode causar a mim. Então, ó, distância. Já deu muito trabalho perdoar essa vez. E não adianta, né, pastor, a gente insistir em relacionamento que o próprio Deus já não... Hoje eu sou muito sensível a isso, né? Eu sei que quando se trata sobre esse assunto de vida emocional, perdão e tudo, mas assim, quando Deus ele prepara os relacionamentos, né? Quando Deus prepara as pessoas, os ambientes, às vezes tem algumas pessoas que Deus traz de volta, e amém, mas na maioria das vezes o próprio Deus ele se encarrega de dizer, olha, não tem mais. Mais de 8 bilhões de pessoas. Chegou o tempo de Abraão e Ló, e acabou, não tem mais como você querer levar, você querer fazer, viver, e a gente tem que lidar com isso, né? É dolorido, porque a gente, dependendo da pessoa, dependendo da situação, a gente ama, a gente quer por perto, mas chega um momento que, como o senhor falou, tomar a decisão, falar, eu não posso mais me adoecer espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, por certos tipos de comportamento e pessoa. Então, mais de 8 perdoar bilhões, e liberar, né, pastor? mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, por que vamos escolher andar com aquelas que são tóxicas para nós? Justamente. É inteligência, né? Meu apóstolo, meu Deus, que conversa, hein, gente? Que bênção, né? E aí? Como que você entende? Como que você entende essa realidade de todos nós? Como você lida com estas questões? Você é uma pessoa que perdoa fácil? Ou você tem dificuldade para liberar o perdão? O perdão não é o caminho mais fácil, mas é o único que gera vida e restauração. Verdade. Amém? É isso, né, apóstolo? É isso aí. Agora, a gente poderia aqui, até para puxarmos um fechamento, acho que já dissemos tudo que estava aqui na nossa pauta? Sim, aí o senhor Ou tem fica algum ponto aí que você queira acrescentar? Não, desse ponto aqui, para mim, fechou esse assunto. Então, faz assim, e para você, ficou faltando algum ponto para a gente observar? Escreve aqui no comentário. Isso. Eu quero, de fato, dar atenção, o apóstolo. Sim. Vamos dar atenção ao teu comentário e vamos te orientar, te ajudar, te abençoar. Em nome de Jesus. Sim, aí o senhor ia falar... Não, se o senhor ia passar para o próximo tópico... Ou... Pode passar, com liberdade. Não, que o senhor tinha falado sobre como pastorear a própria mente com a palavra. Isso, porque a gente pastoreia muitos outros, mas como cada crente pastorear a si mesmo com a palavra? Fazer a sua mente discernir entre aquelas mentiras que parecem verdade, mas aquela verdade que nem sempre é valorizada. Perfeito. E a gente deveria tratar com a palavra. Como proceder assim, apóstolo? Perfeito. Esse ponto aqui, ele já vai ligando um pouco ao ponto anterior que a gente estava falando sobre o perdão, né? Porque, obviamente, com o perdão a gente vai conseguir desenvolver muitas outras áreas da nossa vida. Mas eu acredito que, se tratando desse ponto, né, do pastorear a própria mente com a palavra, é uma vida de devocional.
Sim. É uma vida... eu até fui pesquisar um pouco sobre essa palavra devocional um tempo atrás, e a devoção, ela significa dedicação intensa. Dedicação e entrega intensa. Né? Então, volta no que a gente havia conversado no início, para que nós consigamos romper em áreas da nossa vida, até ministerialmente, espiritualmente, com tudo que nos acontece. Eu acho que essa parte aqui, ela vai agora um pouquinho mais para aqueles que fazem parte de ministério. Porque nunca houve uma geração tão ferida, tão chateada, tão magoada com igreja, com pastor, né? Pessoas que estão decidindo ser crentes online. Não, eu congrego na minha casa. Não, eu quero viver dessa forma. E sendo que nós precisamos dar esse espaço de sermos pastoreados na nossa mente, né? E voltando de novo ao apóstolo Paulo, né? Ele fala em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12, ele dá uma orientação a Timóteo, algo que serve como fundamento para nós, né? De como nós podemos pastorear a nossa mente. Ele fala assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis. Aí ele vai falar onde? No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então eu acredito que para conseguirmos pastorear a nossa própria mente, porque não adianta a pessoa, ela vem num culto dia de domingo, ela recebe uma palavra, né, e ela sai, e na maioria das vezes, se o senhor encontrar aquela ovelhinha na rua e ela começar a conversar um negócio com o senhor e falar, ela vai falar coisas, acho que o senhor já passou por isso, como eu já passei também, ela vai falar coisas, aí você vai dizer assim, mas você não lembra o que eu preguei no domingo? Eu preguei sobre isso no domingo. Você perguntou onde você estava. Mas ela vai questionar coisas, ela vai indagar coisas que parece que ela não ouviu a palavra, ela não ouviu aquilo que foi ministrado. E aí vem a importância, né, do se manter pastoreando a mente constantemente. Isso não é só para pastor, isso é para membro, né, para discípulo, da mesma forma. É manter essa, como Paulo fala aqui, né, seu exemplo na palavra, procedimento, amor, fé, pureza. Então, esses pilares aí é o que vai nos ajudar a validar tudo que nós ouvimos, recebemos da parte de Deus. Porque há um detalhe assim, não sei se o senhor me permite abrir isso aqui, até porque o senhor é um mestre da teologia, né? Eu não me julgo um mestre da teologia, eu sou um amante da teologia, um estudante da teologia, mas uma das coisas que eu percebo na vida, eu falo isso, né, para você que não me conhece, eu caminho com Jesus há 32 anos da minha vida, né? Sou pastor já há 16 para 17 anos da minha vida. Já tenho um certo conhecimento, um pouquinho de propriedade sobre o que eu estou dizendo. Já é o que poderíamos chamar de um crentossauro. Já, quase aí. E o que eu percebo, pastor, agora que eu ia entrar no ponto, eu percebo pessoas que elas são tão boas de teologia, elas são tão boas de Bíblia, elas são tão boas de argumentos, mas elas são péssimas na vida. Elas são péssimas no testemunho. No testemunho com a esposa, no testemunho com o marido, no testemunho com os filhos, no testemunho profissional. Pessoas que às vezes se julgam ser tão... Você conversa com ela, nossa, você fala, como essa pessoa é profunda. Como essa pessoa... Mas aí, de repente, a esposa pede algo, acontece uma situação, pronto. Ele não tem um pingo de sabedoria. Então, é a importância, né, quando nós nos permitimos pastorear a nossa mente, trabalhar a nossa mente emocionalmente, conforme o tema que estamos tratando hoje, vencendo essas batalhas, porque não adianta, né, a gente ser muito bom no campo da Bíblia, no campo da teologia, nessa esfera que é necessário, não estou dizendo que não, é extremamente necessário. Se você não tem essa base, está aqui pastor Rivail, que tem materiais maravilhosos, né, que sempre nos abençoa tanto. Você precisa buscar crescer em graça e conhecimento, mas principalmente como Paulo fala para Timóteo aqui, né? Fala caráter, posicionamento, postura, testemunho, exemplo. Então, se a gente permite isso, o que vai ser gostoso? Só para me fechar minha fala aqui. A ovelha que está ouvindo isso, entende? Aí ela vai sendo pastoreada, a mente dela. Sim. Devocional, Bíblia, oração, lendo livro. Aí ela chega no domingo na igreja, o pastor Rivail vem com aquela palavra. Aí o Espírito Santo conduz o senhor pelo confronto. Aquele irmão está com a mente pastoreada, ele fala, eita, como Deus está usando meu pastor hoje. Olha como Deus, que unção, que graça. É isso mesmo, a gente precisa mesmo.
O senhor vai entrar numa área mais emocional, psicológica. Olha que sabedoria do meu pastor, meu Deus, ele entrou numa área agora que poucos pastores entram. Mas quando a pessoa não tem a mente pastoreada, ela vai pensar o contrário. O senhor vai estar descendo ali o cajado. Para que falar desse jeito? É desabafo. Para que essa ignorância, pastor? Não, não é bem desse jeito, não. Aí o senhor vai entrar numa área mais delicada, mais psicológica. Nossa, pastor, está muito melancólico. Então, é uma mente que ela não estará sensível a receber o que Deus tem para ela. Então, eu sempre ensino o pessoal lá na igreja, né? De repente, aqueles que estiverem nos assistindo aqui, nossos irmãos ali da igreja Amava, eu sempre ensino isso para eles. Falo, olha, não se contentem apenas com o culto de domingo. Não se contentem apenas com o culto de quinta-feira. Mas todos os dias, tenha um devocional. Alimente, né, a sua mente. Alimente a sua visão, o seu entendimento com as coisas espirituais. E aí a gente vai conseguir, com certeza, romper todas essas barreiras em nome de Jesus, né, meu pastor? Sim, sim. E é assim, né? A vida, com todas as suas preocupações, ela é muito barulhenta. Verdade. Muito barulhenta. E a gente precisa, com muita frequência, desligar tudo e se recolher com Deus no silêncio da nossa alma e ter esse encontro com Deus. Verdade. Isso na igreja, sim, crente precisa congregar, é o pastoreio. E isso que você está falando, não deixar só para quinta, para o domingo ou para o dia de culto na sua igreja, mas que diariamente você tenha o seu próprio altar com Deus. Você possa entrar em particular com Deus e silenciar a sua alma para ouvir Deus. E aí esse barulho do medo, da angústia, da depressão, da tristeza, da ansiedade, eles começam a diminuir e a voz de Deus vai ficando mais perceptível, você vai ficando mais sensível ao Espírito de Deus, vai começar a ser guiado pelo Espírito, alimentando o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. E eu até penso aqui, apóstolo, que muitos dos males hoje, estamos falando da enfermidade do século, mas muito desses males no campo das emoções é por falta de altar. Verdade. Veja, muito, não digo tudo, porque há pessoas de altar que também sofrem com esses barulhos da alma. Mas quando a gente consegue levar o nosso espírito continuamente, diariamente, com Deus, na oração, a oração é o maior processo terapêutico. Verdade. Que existe, independente de você, sei lá, da tua igreja, aliás, até da religião. Sim. Estava vendo uma pesquisa e um estudo recente que só o fato de você se inclinar aqui para a oração, você já ativa mecanismos de transformação espetaculares no teu cérebro. Verdade. Quando você concentra para a oração. Então imagina você, um crente cheio do Espírito de Deus, derramar sua alma diante do Senhor, depois se alimentar na palavra de Deus. Ah, meu irmão, tu é um gigante que ninguém segura. Verdade. Tá? Os processos da vida são apenas para te fortalecer, para te levantar e o mundo vê do que você é feito. Verdade. Né? Então, oração, palavra, devocional, autopastoreio. Autopastoreio também, né? Autopastoreio da mente, do seu devocional. Claro, por que autopastoreio? Pastor está na igreja, você vai lá 1 a 2 vezes por semana. Mas e no teu dia a dia, nas tuas batalhas diárias? Você tem que ter altar. Você tem que ter aí a tua comunhão. Quando você chegar na igreja, é como quem vai vai ali no restaurante para desfrutar, né? Desfrutar. Mas você já está saudável diante de Deus e fortalecido, né? É verdade. Isso é muito poderoso. Eu acho que é isso, o caminho. Palavra, comunhão, perdão. Vamos ver aqui as palavras que a gente poderia extrair aqui para esse fechamento.
perdão, oração, palavra, disciplina, né? Que é esse autopastoreio, decisão, né? Você romper com o passado, deixar a culpa, soltar as correntes. Justamente. Se perdoar, não carregar pesos e viver essa liberdade de Cristo Jesus. Literalmente. Né? E é ter como base aquilo que o próprio Paulo falou, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto. E aí, se Cristo está vivendo em mim, haverá essa luta entre a carne e o espírito, mas sempre ele vai prevalecer. Sempre vai prevalecer. Sempre vai Glória prevalecer. a Deus. Meu apóstolo, eu acho que é isso aqui, senão nós vamos fazer aqui 3 episódios. Pó de vigília. Exatamente, um pó de vigília aqui. Então nós vamos parar por aqui, mas com a promessa de que eu vou te chamar de novo. Será uma alegria, uma honra muito grande. E na certeza de que você virá novamente abençoar a nossa audiência, não é? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o senhor dizer onde as pessoas podem cultuar contigo, podem encontrar você nas redes sociais, a sua igreja, onde podem cultuar com você. Você é escritor, né? É escritor. Fale aí do seu livro, onde as pessoas podem te encontrar. E, enquanto isso, eu vou pedir para os nossos irmãos que precisam de oração, coloque aqui o seu pedido de oração, que nós já vamos orar por você. Tá bom? Amém. Nós somos a Igreja Apostólica Ministério Visão de Águia, né? Que, resumidamente, nas nossas redes sociais, está como Igreja Mava, que são as iniciais de Ministério Apostólico Visão de Águia. Então, nas redes sociais está aí como Igreja Mava, né? Tanto no Instagram, nós temos o canal no YouTube também, né? Facebook, temos o site também, Igreja Mava Online. E o nosso endereço, a gente está ali bem na rua Antônio Dias de Moura, número 389, no bairro do Jardim Maia, bem pertinho ali da estação do Itaim Paulista, né? Somos uma igreja que agora esse ano vamos estar comemorando 15 anos para a glória de Deus, né? O ministério, graças a Deus que o Senhor nos confiou ali, pastoreado por mim, pela minha esposa, por uma equipe maravilhosa que Deus tem levantado ali também. Quem quiser me seguir no Instagram também é a P. Robson Barros, né? Não é a P de apartamento, mas é a P de apóstolo. Tem um menino que chegou uma vez na igreja e falou: pai, por que você chama ele de AP? AP que eu sei é apartamento. Aí depois eu explico isso daí para ele. Mas é a P. Robson Barros, né? E assim, foi uma alegria, pastor, muito grande poder estar aqui falando sobre essas temáticas que realmente assim tão necessárias para esse tempo, né? E nós como pastores, como líderes que cuidamos de vidas, também temos este cuidado também, né? De olhar para uma área que se nós não falarmos, né? Se nós não falarmos, não tocarmos esse assunto, outros vão falar e podem falar de forma errada, né? O senhor tem uma ideia, só para a gente concluir aqui, não sei se a gente consegue concluir, porque é terrível, 2 pastores juntos, né? Aí mas já viu. Eu já vi pessoas passando em terapia, onde tem terapêutico, né? Mandando pessoas fazer coisas que vão totalmente contrária a princípios bíblicos, vão totalmente contrária à ética familiar, moral. Então, assim, é um assunto que nós como líderes, né, como pastores, estamos inteirados nesse assunto, estamos nos preparando, porque este é um mal presente devido às redes sociais que vem aí com muitas vozes, né? Vem com muitas vozes, vem com muitas informações, e a nossa geração tem sido bombardeada aí emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, mas em nome de Jesus, né? Saiba que acima de qualquer outra coisa está o nome do Senhor Jesus, está o seu poder, a sua autoridade, que transcende qualquer tipo de pensamento, raciocínio ou filosofia, em nome de Jesus. Obrigado, viu, meu pastor? Glória a Deus, que bênção. Eu que agradeço, né? Receber você aqui é uma bênção, é uma alegria. Eu vou te convidar outras vezes. E amanhã nós teremos aqui nessa mesa o Dr. Cleiton, pastor-presidente da Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, com um tema poderosíssimo, muito atual também. Então, nós já vamos orar por você. Não sai daí agora não, mas faz assim, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve. Pastor, eu vou colocar aqui na descrição a rede social da sua igreja, tem o canal no YouTube. Sim, né? sim. Ou melhor, nós vamos
fazer essa transmissão também no canal da sua igreja. Perfeito. Então, vai aparecer aqui abaixo, no sininho, aliás, no inscreva-se, você tem aí Pastor Rivail Souza, Código da Sarça e o canal da Igreja do Apóstolo Robson, tá bom? Se inscreva em cada um destes canais porque é edificação para a tua vida. Ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like e manda esta conversa para a terra toda. Abençoa vidas. Meu apóstolo, vamos fazer o seguinte. Vamos então orar por esses irmãos e irmãs que colocaram aqui os seus pedidos de oração. Amém. Eu vou colocar o senhor nessa câmera. Ministre esta oração de fechamento para esses servos e servas de Deus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos, diante da sua presença, Pai, sobre cada palavra que foi ministrada nesta tarde aqui, daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir aonde essa transmissão chegar, que no nome de Jesus, todo império das trevas que possa haver na mente, no coração, no entendimento desta pessoa, nós declaramos que caia por terra no nome de Jesus, Pai. Que cada uma dessas palavras, Senhor, cada um desses ensinamentos, desses pontos que foram tratados, Senhor, sejam moldados pelo seu Espírito, seja moldado pela sua autoridade, Senhor. Nós respeitamos, sim, a medicina, respeitamos a psicologia, respeitamos a psicanálise, a neurociência, a ciência de forma geral, mas nós não podemos deixar de declarar que acima de todas estas coisas está o teu nome, que é sobre todo nome. Que o Senhor vai além da medicina, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que transforma. Então, se houver alguém que está nos assistindo, Senhor, com um pensamento de suicídio, com um pensamento, meu Pai amado, de angústias, de abandono, com sentimentos destruidores da mente, Senhor, do coração, do espírito, meu Pai, sejam tocados agora, sejam visitados agora pela sua presença, meu Pai, renovando a vida dessa pessoa, renovando o coração, dando a ela, meu Pai amado, uma nova estação, um novo tempo, meu Deus, sobre tudo que ela fizer debaixo da tua presença, do teu amor e do teu favor. Assim nós te glorificamos e te agradecemos por esta tarde tão maravilhosa e tão abençoada de comunhão, de amor e de aliança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amado apóstolo, Deus o abençoe. Eu que agradeço, meu pastor. Amado irmão, amada irmã, Deus lhe abençoe. E hoje, então, nós apresentamos aqui todas estas instruções bíblicas com a finalidade de trazer remédio para as dores das batalhas da mente, da ansiedade, culpa, pensamentos que adoecem, que enfermam, mas o que trouxemos aqui é bálsamo da palavra de Deus. Este foi o nosso Código da Sarça podcast. Deus abençoe e até o próximo, querendo o Senhor.